Eu tenho na minha genética 2 genes, um que me predispõe à calvície e outro que me predispõe ao diabetes. Hoje estou com 44 anos. A expressão desse gene na minha família, geralmente da calvície em torno de 28, 30 anos, e do diabetes não mais do que 40 anos. Eu não tenho nada, zero, zero. Mais de 90% de todas as doenças do mundo poderiam ser evitadas com estilo de vida. Tomar os 2 litros de água ao dia é importante, mas esses 2 litros que você está tomando são de que água? Então, é extremamente importante que, quando a gente fala em genética, que as pessoas entendam que você não é refém da sua genética. Menos de 5% dos casos, de fato, vão ser genéticos. Ah, realmente, aquela pessoa era muito saudável, viveu bem a vida inteira, não tinha traumas, não tinha problemas e pá, desenvolveu aquela doença. Na verdade, eu não vi, né? Eu uso essas estatísticas de estudos que eu leio, revisões, mas de fato, na minha prática clínica, eu não chego nesses 5%, eu diria 1%, que é muito raro ver alguém de fato muito saudável uma vida inteira, que tem cuidados reais, não um falso saudável, tá comendo iogurte com granola ali de tarde, como eu já fiz, achando que era a coisa mais saudável do mundo. Mas a pessoa realmente saudável e que tem alguma coisa. Isso é raríssimo. Então a genética tá aí para a gente sim investigar ela, traçar, né, quais caminhos percorrer, quais caminhos não percorrer, mas a epigenética, né, o ambiente é o que de fato vai controlar. Isso é tão verdadeiro e é tão forte que eu fiz uma análise dessa há alguns anos atrás e eu tenho na minha genética 2 genes, um que me predispõe à calvície e outro que me predispõe ao diabetes. A minha família, de fato, são pessoas calvas e com diabetes. E meio que a gente diz ou atribui à genética essa questão de não, é assim mesmo. E isso que o Tonton está falando é muito sério, porque existem estudos que mostram que às vezes a gente acredita que é genético e é conduta. Uhum. A grande maioria, na verdade, é conduta, porque você fala, não, aquela família toda é cardiopata. Aí você vai analisar, é o modo de vida, é a forma com que lida com o álcool e assim por diante. E quando eu fui apresentado à epigenética pela doutora Emília, que eu comecei a sacar, eu falei, não, peraí, eu não sou escravo desse negócio, não. Não sou. E eu passei a trabalhar, hoje estou com 44 anos, a expressão desse gene na minha família, geralmente da calvície em torno de 28, 30 anos, e do diabetes não mais do que 40 anos. Eu não tenho nada, zero, zero. Estilo de vida, moçada. Mais de 90% de todas as doenças do mundo poderiam ser evitadas com estilo de vida. E tem um estudo interessante de um médico alemão chamado Dr. Hammer. Ele era oncologista e ele percebeu que os pacientes dele que chegavam, isso não fazia parte do protocolo de atendimento, mas ele começou a conversar que eles, do dia em que eles chegavam doentes, para um tempo de em torno de 5 anos, esse espaço de tempo a pessoa tinha passado por algum trauma emocional violento. Ele começou a levantar essa hipótese, mas estava de boa. O filho dele sofreu um acidente com uma espingarda, uma arma de fogo, e enquanto o menino estava doente, a esposa desenvolveu câncer. Ele falou: opa, peraí, não pode ser só uma hipótese. O menino faleceu, ele desenvolveu câncer. E ele passou o restante da vida dele estudando essas condições, e hoje a gente já tem, nessa perspectiva de análise da vida das pessoas, você vai fazer aquela anamnese, investigação histórica, de perguntar para a pessoa: você passou por algum trauma? Aí, hoje a gente já sabe que em torno de mais ou menos 2 anos, você tem ali, se você não lida com essas questões emocionais, não consegue digerir isso, ele vai impactar de alguma forma, né? E isso no biohacking é uma coisa fantástica, porque é uma análise holística que às vezes a gente não tem. Você falou da água agora. Como assim a água é tão importante para a nossa saúde? Tem estudo com animais já, você aumentando várias e várias vezes casas decimais a vida de uma galinha, por exemplo, só controlando o tipo da água que vai ser utilizada pro galinheiro. Cachorros também, já vi alguns estudos, aí estudos de caso bem específicos, onde se tem, obviamente, um cuidado com a alimentação natural, tudo, mas o tipo de água. E aí vocês podem fazer o teste em casa, né? Aqui tem plantas, a minha casa é cheia de plantas, jardim. E você usa uma água filtrada, solarizada versus uma água da torneira.
que obviamente vai estar potável, mas vai ter as impurezas dela ali. A planta responde de outra forma, é totalmente diferente. Então, o tipo da água vai influenciar muito mais do que apenas a quantidade de água. Tomar os 2 litros de água ao dia é importante, mas esses 2 litros que você está tomando são de que água? E não é uma perseguição, e não é o intuito vender, não represento nenhuma marca de água, mas quando você vai olhar aí a nível de estudo, e eu não sei por que que os profissionais de saúde não estudam duas coisas relacionadas à água, que é o PRAL, Potential Renal Acid Load, potencial renal de carga ácida, ou seja, depois do metabolismo renal, o que sobra, porque você vai ter o reaproveitamento ali pelos rins, e o ARP, potencial de oxirredução. Então, o que nós sabemos? Que quanto menor, quanto mais negativo os dois, melhor. Então, você ir ao supermercado comprar uma água engarrafada em garrafa de plástico que tem um pH 10, em Portugal a gente tem a Monchique, por exemplo, que é quase 10, nem sempre é a melhor coisa do mundo, Uhum. porque você pode ter, por exemplo, como é o caso, um desequilíbrio e ter um bicarbonato muito alto, e o Uhum. bicarbonato pode ter um efeito negativo para diversas pessoas. Nós do grupo O, acertei, isso é O, Ó, né? também. Nós do grupo O, pior ainda, porque você vai afetar a questão de pH estomacal, porque você vai ter que ter uma diluição daquilo, e outras pessoas também com consumo excessivo de águas extremamente ácidas, que não é difícil encontrar no supermercado água com pH de 5, 5 e Uhum. pouco, que 4 eu já peguei. eu já vi 4,8. Então são coisas simples que as pessoas não prestam atenção. E o Brasil ele é pioneiro no bom e velho filtro de barro, com vela de carvão ativado e prata coloidal, tecnologia brasileira total. O prato coloidal se usa muito na veterinária, zootecnia, lá na fazenda usam muito. Carvão ativado parou, né, de se usar, mas eu lembro quando eu era criança que eu tinha diarreia que minha mãe me dava do laboratório catarinense, carvão vegetal. E, obviamente, né, o elemento do filtro ser de barro também favorece que você tenha uma água ali que vai ter um processo de filtragem lento e que você vai melhorar essa água e vai retirar substâncias como agrotóxicos, entre outras coisas. Então, a curto prazo, qualquer água pode talvez te hidratar. Talvez. A médio e longo prazo, você passou da hidratação para acumular substâncias negativas que estão ali. Então, não é uma perseguição, você não vai morrer do dia para a noite, mas você vai começar a apresentar alterações. É, teve uma época que insistiram muito para mim ir. Aí eu lembro que eu acho que tinham tentado levar o Luciano e depois o Vitor. E eles não toparam, porque era bem interior do Rio de Janeiro, uma cidade quente, pequena. E aí a minha assessora fechou e eu fui. Eu fiquei uns 2 anos indo para atender de 3 em 3 meses. E aí os exames sanguíneos apareciam com muita, muita frequência e sem nenhuma exceção com alumínio muito alto. Uhum. E eu nunca tinha tido uma casuística numa região tão específica com números semelhantes. O mais baixo era 8, né? Sendo que eu Que já é limito sempre acima a da média. 2. Eu Uhum. limito a 2. Mas que 2 para mim já é problema. O ideal seria 0, né? Mas é quase impossível nos dias de hoje. E aí, quando apareceu alguém normal, era 8. E começou a ter um novo normal para mim, que isso não acontecia em Porto Alegre, São Paulo nem Portugal, pessoas com 25, 30 de alumínio. Aí, quando você passou ali de 5, 6, 7, 8 já, você pergunta, você de vez em quando tem alguma dor de cabeça, uma enxaqueca sem causa, tá tomando pura T4 e a tireoide não tá funcionando bem, aí tem que aumentar a dose, casos de autismo. Aí eu fui investigar, era água. As 3 ou 4 principais marcas de água vendidas apresentavam alumínio alto. E quem me deu a deixa foi um dos clientes que eu atendi. Ele chegou e disse: Olha, eu não sei mais, porque os homens estão dando altíssimo, a gente não usa maquiagem, não usa Então, produto de higiene pessoal, pessoal do interior, bem, bem, bem bruto, assim, bem chulo. E aí ele deixou a deixa da água. Eu não tinha me ligado ainda. E quando eu fui investigar, de fato, era água. E água mineral.
e as principais marcas que eles tinham, todas contaminadas com alumínio.